discussão agora sobre um setor que representa alto volume no varejo, mas que nem sempre entrega a rentabilidade esperada. O FFLV, Frutas, Legumes e Verduras. O painel a seguir convida todos a refletirem. O FFLV está realmente rentável para sua loja? Será? A partir de ciência de dados e indicadores de performance, nossos convidados vão mostrar aqui como informações sobre qualidade do produto, exposição e processos de loja impactam diretamente no resultado financeiro e na relação entre fornecedores e supermercados. Com vocês, dois grandes especialistas no assunto. Gianpaolo Busso, vem para cá, Gianpaolo, seja bem-vindo. Gianpaolo é CEO da Paripasso. E Luiz Cláudio Haas, CEO da Germinares Consultoria. Luiz, seja bem-vindo, o palco é de vocês, fiquem à vontade. Essa palestra é uma palestra silenciosa, então vocês podem colocar os fones de ouvido aí no ouvido para poder acompanhar agora a palestra dos nossos dois convidados, ok? Bom, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Vocês ouvem já? Não? Ótimo. Eu não vou te ouvir. Não sei, eu não estou falando ainda. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer estar junto com o Jean e a gente poder falar alguns minutos aqui sobre FFLV. Também eu acho que aqui é interessante, olhando para vocês, praticamente nós nos conhecemos todos. É quase que uma troca de experiência, mais que qualquer coisa, porque todos nós estamos envolvidos aqui no tema, nas tentativas de melhoria. Então, sejam bem-vindos e sintam-se à vontade aqui com a gente. Acho que, como o Jean comentou, né, todo mundo aqui, de alguma maneira, faz parte dessa cadeia, seja produzindo, seja intermediando, operando como varejista. E a gente não tem aqui nenhuma receita de bolo, nenhuma fórmula, mas as nossas experiências trazem aqui alguns temas que ocorrem no dia a dia, dentro desse processo, e que trazem uma perda muito grande para esse setor. E, de novo, além da questão financeira, né, que isso impacta o negócio, um país onde muita gente passa fome, quando a gente consegue operar e operar com mais eficiência, a gente consegue também trabalhar socialmente essa causa, não é, Jean? A gente vem trabalhando, assim, interessante. O Luiz, eu tive o prazer aqui de conhecê-lo dentro do varejo, prestar serviço, e agora a gente está fazendo coisas juntos. Então, essa troca de experiência e vivências dentro, no meu caso, né, mas dentro da porteira, dentro do packing, e no caso dele dentro lá do varejo, tem ajudado a gente a entender as partes de uma maneira melhor. Tomara que vocês gostem também aqui do que a gente ia apresentar, tá? Então tá aí os nossos nomes. São 3 pontos que a gente resolveu trazer aqui para vocês, algumas causas. Na verdade, o problema primeiro, algumas causas e soluções, né? Então, o problema, perdas da categoria. Eu acho que é importante lembrar que a Associação Brasileira de Supermercados, há cerca de, acho que 3 anos aproximadamente, não sei exatamente, ela substituiu o nome de perdas para eficiência operacional. Assim, tem opiniões favoráveis e opiniões desfavoráveis sobre essa mudança, mas o que eu acho que é relevante aqui a gente pensar é no termo eficiência. A nossa sensação e a conversa hoje, por exemplo, ao longo dessa manhã, praticamente 3 horas da tarde, já na metade deste evento, é um sentimento muito grande dos negócios, de todas as etapas, de uma ineficiência das nossas operações, por questões variadas, né? Uma delas, por exemplo, qualificação. Então, saber o que é o conceito, que é a capacidade da empresa otimizar processo e recurso é muito importante. E esse é o nosso desafio aqui, em todas as etapas dessa cadeia de abastecimento. Aqui é o conceito, então, de eficiência. A gente compartilha aqui com vocês, esses são os números que a Abras trouxe, divulgados do varejo de 2024. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe primeiro que do atacarejo até um container, à medida que eu tenho uma operação de atacarejo que ela é menos complexa, eu tenho uma eficiência melhor. À medida que ao longo do formato eu vou incluindo
mais serviço, eu vou incluindo mais operação, essa ineficiência vai aumentando. Esse número é o número total de perdas de uma loja de todas as categorias, e a gente vê que a gente sai ali de 1,41, por exemplo, de um atacado, e a gente vai até 2 pontos num supermercado. Não parece muita coisa, mas é quase 50% de incremento de um modelo de negócio para outro. Um dos motivos pelo qual o atacarejo consegue ser tão competitivo em preço final como a gente vem acompanhando hoje. Quando a gente olha esse número, a gente vai ver que de um ano para o outro, essa eficiência ela é muito parecida. Né? Então a gente vai olhar aqui em 24, que é referente a 23, o número era 98,13, a gente está falando hoje de 98,11. Então o número total ele migra pouco, mas a gente vai ver que entre formatos e entre algumas categorias, principalmente falando de flores e frutas, verduras e legumes, como é que esses números se modificam. Olhando esse mapa e como é dividido, a gente vai ver que a questão de quebra operacional ela é muito relevante, então há ali uma questão de desvio operacional, administrativo, tem furto, algumas coisas, mas a quebra operacional hoje é praticamente 70% do que é a quebra, e o pior, ela evoluiu muito, ou melhor, ela evoluiu muito de um ano para outro. Eram praticamente 60% de representatividade desse número, e hoje a gente está na casa de 70%. Esse painel, pessoal, é interessante que vocês veem que ele tem aqui uma sinalização dizendo que essa visão estratégica, porque tem o bloco, que nem o Luiz comentou, operacional, aqui desvio e administrativo. Então aqui é quebra, desvio operacional e administrativo. E cada percentual desse é a composição dentro desse valor aqui que está acima, tá? Ano 23 e ano 24, né? Desculpa, 24 e 25. Aqui tem muito número, a gente não vai falar desses números todos, mas o importante aqui é só a gente olhar que quando a gente fala dessa questão do padrão operacional, prazo de validade, produto impróprio para consumo e produtos avariados, eles são a maior parte do problema. A gente sabe que o FLV, principalmente aí nos últimos 2 anos, a data de validade não é mais exigida, isso melhorou essa questão, mas ainda existem muitos produtos processados que tem data de validade. É muito importante ficar atento nesse tema com relação à quebra, que é hoje o maior problema. Quando a gente olha descendo ali prazo de validade entre o que é perecível e não perecível, a gente vai ver que de um ano para o outro o perecível sai de 43% para 63%. Então, dentro do perecíveis, data de validade é uma dor. Quando a gente olha para produto impróprio para consumo, e muito disso é nosso FFLV, que é um produto retirado da loja porque já não está mais em condição de ser comercializado, a gente está falando que são praticamente 30% do total dessa perda, e como perecíveis representa 74% dentro desse KPI. E por último, em produtos avariados, aí a gente já tem um meio a meio ali, digamos assim, de praticamente 48%, 52% de perecíveis com os produtos não perecíveis. Então, acho que aqui, se a gente tiver que olhar bastante, a gente tem que olhar para a data de validade dos produtos e dos produtos que estão impróprios para consumo. Eu lembro que quando houve essa questão da legislação de vamos tirar a data de validade, eu sempre fui um defensor disso, porque a gente estava, por muitas vezes, pegando um produto embalado de qualidade boa e a gente estava jogando esse produto fora porque a data não permitia mais. E eu fui um defensor disso. Hoje eu olho isso já com uma ponta de atenção, porque o que eu percebo também? Já que não tem data de validade, deixa o produto lá. E aí o produto sem data de validade e as pessoas não atentos à data de validade, o produto vai ficando na loja e você pega a bandeja de uva, que a uva já está lá dentro mofada, você vai pegando vários produtos que estão ficando ruins e eles continuam na área de venda. Então esse é um ponto que para mim traz muita atenção. Um benefício pode ter se convertido no malefício e na operação de loja, no treinamento, isso tem que ser muito bem avaliado. E tem que ser discutido com a cadeia, pessoal, porque eu lembro muito bem na discussão da validade, muitas das empresas que estão aqui expondo tiveram uma posição bastante forte da retirada dessa data. Então, impactam para um lado ou para o outro, né, dependendo do lado que você está, e que precisa ser combinado por quem produz, com quem comercializa e com quem lá na ponta está no supermercado.
Vou fazer só uma recapitulação do que é esse quadro. Esse dado ele fica disponível no site da Abras. Vocês podem baixar essa apresentação, tem um PDF lá na íntegra. Mas a gente tem uma visão estratégica que pega os 3 blocos principais aqui. Depois nós temos uma visão tática, que pega o bloco central aqui. Depois desce para o operacional, que é onde o Luiz explicou sobre prazo de validade, impróprio para consumo e produtos avariados, que no caso dos perecíveis está bastante concentrado aqui. Então, uma leitura muito interessante aqui de onde focar a nossa ação. Ô Jean, tem um tema aqui que acho interessante, que a gente está olhando no administrativo, por exemplo, que representa 11%, e a gente olha ali erro de inventário, que ano passado, né, para 24 para 23, era 51% e agora está em 45%. É um erro de inventário, né? Estar administrativamente falando de 45% de um problema de 11%, está dizendo que 5% praticamente dessa quebra está em erro de inventário. Erro de inventário é, eu posso ter um produto que custava mais e ele sumiu e eu tenho uma perda contábil, mas também eu deixei de contar um produto que eu tenho e eu vou lá e compro mais dele. E aí eu tenho mais produto do que eu preciso para vender. E eu tenho 2 efeitos. Eu acabo jogando esse produto fora. Ao longo do mês eu baixo a margem desse produto tentando vender e no final do mês eu tenho as 2 coisas, né? E da mesma maneira, quando você conta um produto que você não tem, você deixa de comprar um produto que você precisa, ele é uma quebra? Não. Mas você deixa de comprar, você deixa de vender, por consequência, a sua venda é afetada e o seu percentual de quebra aumenta. Então, trabalhar inventário de maneira cada vez mais assertiva é muito importante também para que a gente consiga evitar essa quebra. Identificação de produtos, produtos embalados, esse tipo de contexto do item é o que ajuda na contagem automatizada, principalmente por causa de inventário. Mas vejam como que assim, parece uma sopa aqui de números, mas a gente começa a pensar pontos de atuação, né? Eu posso olhar o administrativo porque eu tenho estrutura, aqui começa a nos dar um caminho a traçar determinadas rotas de tentativa de melhoria. Pode ser no administrativo, pode ser na quebra eu vou olhar prazo, ou eu vou olhar essas questões de impróprio para consumo, ou produtos avariados. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Elegemos um aspecto e a gente segue nessa jornada. Eu acho que a gente tem uma primeira notícia boa, é que quando a gente fala de FLV especificamente, no ano passado essa quebra estava em 5,83% e ela cai para 4,73%. Então ela evoluiu um ponto, e a gente vai falar um pouco mais do impacto que isso tem nos nossos negócios, e é uma boa notícia. Ponto de atenção é quando a gente fala do primeiro F de flores e plantas. Um número que estava na casa de 4,89, ele sobe para 6,67, está falando de quase 40% de incremento no número, e a gente vai desmiuçar um pouco isso mais para frente, mas é bastante preocupante o que cresceu a quebra de flores dentro do varejo. E a gente tem que aproveitar essa agenda hoje e amanhã aqui. Eu tive a curiosidade de, pela manhã, perguntar para alguns dos supermercadistas que estão aqui como que está porque como a gente tinha essa pauta, eu estava curioso para entender o que vocês têm de referência de quebra, né, nesse primeiro semestre, qual é o sentimento, qual é a medição que vocês têm. Por coincidência, muitos deles falaram numa redução e no número mais próximo do 5 aqui, do 4,73. Então é interessante andar, conversar e perguntar para as pessoas para ter essa percepção do que de fato está acontecendo na operação nesse primeiro semestre. Lembrando que quebra tem também uma correlação, como o Luiz falou, disponibilidade de produto, de preço do produto, né, a capacidade de compra da nossa população, e a gente está num momento agora estranho da economia, estranho do contexto mundial. Então a gente precisa ficar atento com volumes, com precificações inadequadas para esse segundo semestre. Esse mesmo número agora, a gente tem ele quebrado por modelo de negócio. Então também percebam o seguinte, quando a gente vai falar da coluninha verde ali do FLV, de frutas, embora o número tenha reduzido, esse número ele é puxado para baixo pelo atacado. E de novo, a gente sabe que o atacarejo, o atacado, ele tem uma complexidade menor, porque ele tem menos sortimento e ele opera de uma maneira diferente. Mas quando a gente vai para o hipermercado e para o supermercado, a gente já está falando de uma quebra aí um pouquinho acima de 5%, no hipermercado já perto de 6%.
Esses números saem da pesquisa que a Abras faz com todos os seus associados, mas eu tenho certeza que tem gente aqui de varejo que tem números também maiores do que esse que está aqui. Então, o atacarejo, quando a gente olha o agregado, ele ajuda no número. Mas é importante olhar para supermercados e hipermercados, que são a maior base ainda de quantidade de loja, e entender que esse número não tem o mesmo controle. Para flores, então, é muito mais crítico. Porque a gente viu lá o número, mas vamos olhar aqui o seguinte, atacarejo, de novo, nem todos os atacarejos trabalham com flores, e às vezes trabalham com 1 ou 2 produtos que são os itens principais de venda. Mas você vai no hipermercado, que normalmente tem um espaço grande, trabalha com sortimento maior, a gente está falando de 9% de quebra. É você perder 10% quase de tudo aquilo que você vende. Então o impacto para o resultado do negócio é muito grande. E para a cadeia como um todo também. E o supermercado está um pouquinho melhor ali, mas está na casa de 8. Conveniência, vizinhança também trabalha um pouco, mas é preocupante o crescimento da quebra de flores de um ano para o outro. Eu acho que todo mundo aqui que opera com essa cadeia, inclusive junto com o seu fornecedor, entender a questão de sortimento, de cuidado do produto em loja, de exposição, de precificação. A gente vai ver um pouco aqui também mais para frente de armazenagem desse produto. Tudo isso leva a uma piora no resultado dessa categoria. Vai lá. Os itens que mais têm quebrado, 5 principais itens, e eles não têm mudado ao longo dos anos, está falando aqui de tomate, banana, cebola, alface e laranja. Às vezes eles misturam ali, o terceiro vai para o quarto lugar, o quarto vai para o terceiro lugar, mas eles não mudam muito. Esses são os 5 principais itens quando a gente fala de valor absoluto de quebra. Pode ser que percentualmente eles variem um pouquinho de acordo com a venda de cada modelo de negócio, mas absolutamente falando são os principais itens de quebra e que merecem atenção. Hoje, a estimativa da Abras é de que o FLV ele tem 9,7% de participação. E é muito interessante porque em 2022, 2 anos atrás desse número, essa participação estava na casa de 8,2%. Então, a participação do FLV dentro do negócio dos varejos subiu quase 20%. Categorias importantes como o açougue, por exemplo, regrediram na participação de venda dentro do varejo. Então, isso é um bom sinal para nós que vivemos dessa cadeia, porque quanto mais ela participa, mais ela está vendendo, mais a gente está movimentando de volume, mais a gente está movimentando de negócio. O varejo do Brasil faturou no ano passado 1,67 trilhões. Se a gente fizer uma conta aproximada desses 9,7, o FLV representou 104 bilhões de reais. 4,7, gente, são 4,9 bilhões de reais jogados fora todos os anos. O número é tão grande que quando a gente olha que o ano anterior era 5,8 e baixou para 4,7, a economia foi na casa de 1 bilhão de reais. Então essa é uma frente que, de novo, eu vou insistir, precisa ser muito tratada, porque faz muita diferença. O varejo é um modelo de negócio de lucro líquido muito baixo. O lucro líquido do varejo é aproximadamente 2,9 e tem sido assim nos últimos 5, 6 anos. Se uma categoria está quebrando 4,7, quer dizer que ela é quase que o dobro do que o total do lucro que o varejo integra. Então, com 10% de participação, qualquer melhora nessa categoria contribui bastante para o resultado do negócio como um todo. Tem uma mensagem muito forte nessa quantidade de números que o Luiz trouxe, que é a necessidade, de fato, de ser fiel a processos e de olhar para a qualificação de quem está envolvido nesses processos. Eu sei que a gente pensa nisso. Provavelmente todo mundo aqui tem frentes de trabalho em relação a isso. Mas não estão sendo suficientes. Elas melhoram, mas talvez não na velocidade que a gente precisa. Então tem uma necessidade ainda muito forte de investimento do nosso lado, e não é exclusivo do supermercado. É um negócio que passa numa visão sistêmica. Esse é outro aspecto também. A gente lida com um produto vivo. Amanhã ele não está da mesma maneira que hoje. Então, a participação de quem está envolvido nisso é fundamental. Ambientes como o que a gente está aqui para discutir, além dos negócios, a eficiência desse resultado é imprescindível. A gente precisa ter muito claro isso.
Porque a gente vem para um ambiente como esse, tem, sei lá, 50, 60 pessoas aqui, é um público altamente qualificado, especializado, mas a gente sai daqui e faz efetivamente o quê? O que acontece no dia seguinte? Sabe aquelas palestras, aqueles encontros que você vai, você fica super motivado, mas você acorda e você fala, bom, mas não sei o que fazer. Aqui tem alguns pontos de direcionamento que não são de curto prazo, inclusive. Tem que ter essa paciência também. Persistência mais do que a paciência. Algumas causas aqui, né? São pontos críticos. A gente vai mostrar aqui pequenas fotos sobre operação real de loja, né? Eu tenho visitado muitas lojas ultimamente e a gente tem visto uma questão operacional muito séria. Então, quando a gente, de fato, numa loja, mostra isso para um cliente, a gente está trabalhando contra o estímulo de se consumir produtos saudáveis. A gente falou outro dia, né, gente? A gente usa muito esse exemplo. Quando a Nestlé fabrica uma barrinha de cereal, ela é todo dia igual, com o mesmo nutriente, da mesma maneira. A gente nunca compra e fala, comprei hoje e não está do mesmo jeito. Mas a gente não compra uma manga do mesmo jeito. Quando a gente trabalha um produto assim no ponto de venda, a gente está empurrando o consumidor para a barrinha de cereal da Nestlé. E a gente precisa trabalhar bem o ponto de venda para ganhar venda e para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Porque a manga, por exemplo, é 100% quebra. Se a gente resolver ser muito bonzinho aqui, 98% quebra. Uma coisa curiosa também, tá? No dia que a gente resolveu fazer uma rodada de visita em loja, de vez em quando a gente faz essas blitz, né? O Luiz, particularmente aqui, ele falou, eu quero ir para... Ele estava lá no sul, em Santa Catarina, ele falou assim, eu quero visitar as lojas daí, porque disseram que as lojas são muito boas. Essa é uma foto de lojas de Santa Catarina. Aí ele falou assim, não tá do jeito que eu imaginei que ia estar, né? Aí eu falei, não, vamos na outra. E tava igual, vamos na outra, tava igual. E em redes diferentes. Pode ser que tinha dado azar do dia, acontece também. A gente sabe que tem dias, tem operações, mas quando você se depara com isso com alguma frequência naquele mesmo dia, a gente fica com uma luz vermelha acesa. Exatamente. Esse é mais um exemplo, mas é mais um exemplo da mesma coisa. Como eu estou cuidando do produto do ponto de venda. E aí a gente vai entender aqui que muito desse produto foi colhido da maneira correta, foi classificado da maneira correta, foi transportado da maneira correta, foi recebido da maneira correta, mas quando ele chega na loja, se ele não for bem cuidado, produto ruim nunca vira um produto bom, mas produto bom ao longo do processo se converte nisso que a gente está vendo aqui agora. Algumas causas aqui, então. Primeiro, nós colocamos 4 pontos. Esse número aqui de sugestões, de causas, na verdade, ele tem várias, né? E a gente tem dificuldade em eleger as prioridades, mas nós decidimos eleger essas 4. A primeira é a falta da organização da base de parceiros de negócio, fornecedores. Eu tenho tido muita dificuldade de encontrar esta relação. Tem uma questão comercial que não é o ponto de discussão aqui. Preço, volume, essas coisas, não é o ponto. Mas independente desse aspecto, não tem nenhuma outra indústria não alimentar que não conversa com o fornecedor, que não senta com o fornecedor. Essa está sendo uma causa que a gente está vendo com bastante frequência, especialmente na cadeia de FLV. O que vai acontecer neste segundo semestre a partir do nosso cenário internacional de sanções ou de elevações de taxas? Vou dar um exemplo no que a gente vivenciou já. Na época ali de pandemia, num período como teve a questão de rotas de ureia, com problema de ureia, o uso de insumos subiu muito na base produtiva. Automaticamente, a gente começou a perceber o problema de resíduo químico na ponta, aumentando, porque começaram a usar alternativas que não eram autorizadas para aquela cultura, porque não tinha produto disponível. Então, uma questão sanitária, né, de pandemia, influencia numa rota comercial de um item que não dá para usar na aplicação e que aí o produtor vai usar de outros negócios, que começa a aparecer em resíduo químico, pesticida na ponta. Então, o que vai acontecer com esse tipo de situação? Então, conversar com o fornecedor para se preparar para o segundo semestre, aproveitem esses 2 dias para tentar escutar um pouquinho nesse sentido. Jean, trazendo, isso é muito importante, né? E essa questão agora do tarifaço, né? Todo mundo aqui já escutou que 2 culturas importantes para o nosso segmento vão ser afetadas: a de uva e a de manga. E eu tenho conversado com alguns produtores de uva de manga e perguntei para todos eles: qual varejo já ligou para você, preocupado com a sua situação,
e de que maneira ele pode ajudar você? A resposta foi nenhum. E aí eu fui entender a questão da manga, por exemplo. E olha como é que essa proximidade ela gera. Hoje, no Brasil, no varejo, a gente trata muito mais a manga Palmer do que a gente trata a Tommy. Porque a gente entendeu que é uma manga melhor, não tem fiapo. E aí eu fui entender, porque eu também não sabia, que 70% do volume da manga exportada não é Palmer, é Tommy. Então, se essa mercadoria vai aparecer no Brasil de uma hora para outra, vai aparecer um produto que a gente não está acostumado a comprar, que o consumidor não está mais acostumado a consumir. Se essa conversa não acontecer e essa preparação não acontecer, uma quantidade muito grande de produtor vai perder produto. Não vai aparecer no nosso indicador aqui, mas vai aparecer no total. Então, essa proximidade, ela traz um entendimento da dificuldade que cada um dos lados tem que ter, porque a gente fala a mesma coisa com o produtor, né, Gia? Conversa com o varejo, entende qual é a dor do varejo, porque o varejo tem dor e o produtor tem que entender. Se essa conversa não acontecer, um problema como esse, que pode se tornar uma oportunidade, não vai parar em lugar nenhum. Ou o que é pior, vai parar no seu concorrente. E aí o segundo tópico, que é a falta de definição aqui da qualidade, padrão de qualidade. Assim, nós, particularmente também no dia a dia nosso, a gente se depara com a expectativa da mágica da ficha técnica. Agora tem ficha técnica, a coisa vai se resolver. Na verdade, a ficha técnica é uma referência de baliza, é um limite máximo e mínimo ali de trabalho. Mas muitas vezes a ficha técnica, e assim, acontece com bastante frequência, vem perguntar para a gente assim, mas que limite eu uso? Eu falo assim, não põe nenhum. Não põe nenhum. E avalia, recebe o item do que a tua área comercial está comprando. Porque assim, eu ponho lá, defeito grave, 3, beleza. Aí vem um negócio que eu olho para aquilo e falo, não, aí eu devolvo. Aí o comercial, o fornecedor começa a reclamar. Pô, eu mando, você devolve, manda, devolve. Mas eu tomei uma decisão num limite que eu não sei aquilo que vai chegar para mim. E aquilo que está sendo comprado não conversa com aquilo que eu estou esperando na minha ficha. Então, esse é um aspecto importante. Se eu não sei o meu limite, recebe, avalia, passa, como a frequência de avaliação é muito grande, em uma semana, num CD, passa muita coisa, ao término de um mês, a gente tem dados suficientes para olhar e falar assim, a batata está dando, em média, 5% de defeito grave. Eu não vou colocar 3, porque vai voltar. Ou o comercial começa a comprar uma outra coisa, porque não é o que chega para mim. Percebam, assim, ter esse critério de alinhamento entre as partes. O outro aspecto que a gente vê ainda nesse tema é assim, estou olhando alguns de vocês aqui que são especialistas em produtos, você fala assim, eu conversei com o especialista daquele produto para definir o BRICS do item? Não. Eu sento com a minha equipe no supermercado, com o comercial, e falo, o BRICS vai ser 10. Mas o cara que tem empresas aqui, né, Sakata, Raiksuan, BASF, empresas especialistas que passam anos fazendo cruzamento genético para chegar numa variedade, que falam, é essa variedade com esse BRICS, eu não pergunto para eles. Então, eu vou trabalhar com algum item específico, pergunta para o especialista. Né? Isso faz diferença também na definição. Falar de treinamento é, cara, assim, importantíssimo. Os varejos que tenham equipes de formação técnica e desenvolvimento. Quando você forma a sua equipe, você tem muito mais chance de ter sucesso. Todo mundo aqui no varejo sabe que o turnover deve girar em torno de 50% ao ano na loja. Mas não é só na loja. Se a gente for olhar talvez para o nosso comercial, quem comprava batata ano passado, esse ano compra laranja. Quem comprava laranja, compra alface. Quem comprava alface, compra batata. Ele sabe como é que produz? Não. Ele sabe como é que classifica? Também não. E aí ele está discutindo a batata com 5, com 3, que o Jean falou aqui, e ele não sabe nem o que ele está comprando. E ele não tem culpa, porque ele foi trocado de categoria, ele não teve nenhuma formação para isso. Eu comprava, vou usar um exemplo mais antigo, eu compro o kiwi da Itália. Agora passei a comprar kiwi da Nova Zelândia. O da Itália tem 8 de pressão, e o da Nova Zelândia tem 1,5. A qualidade vai devolver, não vai? Vai. Por quê? Porque a vida inteira recebeu com 8, agora chegou um aqui com 1,5, quer que eu receba? Então, é muito importante que comercial seja frequentemente treinado. É muito importante que o time de qualidade seja frequentemente treinado e principalmente a operação de loja. Então, o trabalho das equipes de varejo, de desenvolvimento e da formação técnica é extremamente importante,
para não deixar que aquilo que a gente viu naquelas fotos atrás aconteça. Porque padrão operacional é fundamental para entregar uma loja boa para que o cliente possa consumir e comprar os seus produtos como ele espera. O último tópico aqui é a falta de estratégia de sortimento e práticas associadas. Eu acho que isso é uma vivência até que o Luiz, sem dúvida, tem mais do que eu, né? Mas nessa visita que nós fizemos, especificamente, tinha uma prateleira assim, com umas 4 áreas diferentes, né, em alturas, com talvez uns 5 tipos de tomate também diferentes, todos embalados. Aí eu olhei para aquilo lá e falei assim, meu Deus do céu, assim, como que alguém que não tem conhecimento sobre essas variedades vai decidir comprar algum desse tomate? E provavelmente, eu não me recordo o preço, mas assim, o ticket médio, o preço do quilo desse tomate é caro. Então você olha para baixo, e é de gente que está aqui. O mais impressionante, eram de fornecedores que estão expondo aqui, que fazem um trabalho de, vou fazer uma marca, uma embalagem, né? Eu vou produzir uma variedade diferente e põe numa sequência, no caso desse sortimento, que eu não consigo entender como eu decido aquilo lá. Eu pego o que está na minha frente, ou o preço mais barato, e acabou, vou embora. O resto perde, né? Aqui tem um tema, e também vou falar aqui, muitos de vocês já vivenciaram isso. Sortimento é fundamental para atender bem, mas também para gerar quebra. O ponto é, qual loja eu deveria ter mais sortimento? Qual loja eu deveria ter menos sortimento? Então tudo começa com uma clusterização correta do seu negócio. Em que loja eu atendo o meu cliente A? Em que loja eu atendo o meu cliente AB? Qual é o meu cliente CD? Qual loja é grande? Qual loja é média? Qual loja é pequena? Se isso nasce errado, o meu sortimento nasce errado. Além disso, todo mundo aqui já viveu aquele gerente que era de uma loja A, muda para uma loja C e fala, aqui não tem aspargo, eu queria que tivesse, porque na outra loja eu vendia. A gente vai lá e abre aspargo para ele. No mês seguinte ele joga o aspargo tudo fora, porque ele não sabe que naquela loja. Por quê? Porque não está muito claro isso. Então a definição do sortimento ela tem papel fundamental para atender bem o cliente e também para ajudar a não quebrar. Mas tudo parte que eu acho que, não, quando você acha que já tem um problema. Porque como eu disse, amanhã a gente troca o comprador da batata pelo da laranja. Aí o da batata chega lá e fala, nossa, tem uma para assar, uma para fritar e uma bolinha. Eu não frito batata em casa, eu compro congelada. Vamos tirar essa batata aqui para fritar. Pronto, já perdeu. Mas se isso está muito claro, se você tem a clusterização das lojas, o tamanho e no seu sortimento, quantos SKU você tem por família, esse problema reduz bastante. E pessoal, de novo, é muita coisa, um volume enorme de informação. Tem que eleger o que a gente vai fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe quando a gente vai, no passado, sintonizar a televisão? Hoje em dia não tem mais isso, mas você ia lá e ficava mexendo nos botões. Eu não sei disso, não conheço isso não. Eu lembro, cada vez mais. Então tá ficando com os botões lá na frente, você fica mexendo em tudo, não dá. Escolhe um botão e vê se vai funcionar. Depois mexe no outro, depois mexe no outro. Senão a gente morre louco. Eu acho que o importante do que o Jean está trazendo aqui é o seguinte. As empresas, elas têm pontos de desenvolvimento diferente, estágios de maturação da sua vida diferente. Então, às vezes, para algumas, olhar para sortimento faz muito sentido. Para outras, olhar para a formação técnica faz mais sentido. Mas se eu estou no ponto de que nem o meu sortimento eu tenho como acertar, talvez não seja a hora de botar dinheiro na formação técnica. Então, acho que é importante entender o seu momento enquanto empresa, qual é o seu estágio, aonde você identifica que está o seu problema, e aí, de maneira assertiva, você vai alocar investimento para poder fazer isso. Isso se aplica também ao fornecedor e ao produtor. Aqui é uma foto de uma visita em uma das propriedades que também está aqui, de alho, produtores de alho. Por curiosidade, nessa questão de aproximação do fornecedor, o tempo, como é que é o ciclo dessa cultura, como é que é a colheita dessa cultura, como que eles procedem nessa operação como um todo, né? Isso é fundamental para eu fazer essa aproximação, esse alinhamento com essa base minha de parceiros de negócio. Esse dado é bem interessante, a gente tem trazido ele desde abril deste ano, né? É o mesmo de abril, mas eu olho o dado atualizado e ele segue igual. A gente tem aqui, por exemplo, banana, batata e laranja. Isso aqui são diferentes fornecedores de um supermercado, tá? Não é um grupo de supermercados. Eu peguei um exemplo, onde na banana, por exemplo, você tem uma distribuição do volume de negócio bastante equilibrada ali, né? Então, fornecedor aqui do 1 ao 5, praticamente aqui na casa dos 15%, 20%. Quando a gente vai na batata, já tem uma concentração. Tem um aqui que representa 50%.
Quando eu vou na laranja, tem 2 aqui que quase 100%. Então a questão, mais um elemento para a gente olhar nesse aspecto de trabalhar a minha operação, qual é a minha carteira de fornecedores? Eu quero lidar com esse grupo, ou eu quero lidar com 2, 3, 4, ou eu vou lidar com 2 na discussão do desenvolvimento. Então, é imprescindível deixar isso claro também. Tá? Aqui tem o ponto de que o que o Jean está trazendo não é dizer que a banana aqui está certo e a laranja está errado. O ponto é, você tem consciência de que é isso que acontece? Se você tem consciência de que a minha distribuição por fornecedor de banana é quase igual para todo mundo e funciona bem, ok. Se você nem sabia disso, talvez aqui esteja a explicação para alguns problemas que você tenha. E principalmente quando você tem essa noção e você coloca junto a informação de qualidade de entrega dos seus fornecedores. Se você trabalha de maneira centralizada, se você tem uma equipe de qualidade, e sei lá, um exemplo, o F3 ali da batata, ele tem 98 de qualidade, o F1 da batata tem 85, por que eu compro menos do que tem mais qualidade e compro mais do que tem menos qualidade? Pode ter uma série de motivos plausíveis. O ponto é, se você sabe disso, ok. Mas será que todo mundo tem essa visão junto com o quanti e o quali para saber se o seu fornecedor eleito para te entregar de fato é o fornecedor correto? Essa é a provocação desse slide. A questão das fichas técnicas aqui, né? Tem diversos modelos. Esse é algum dos modelos que nós utilizamos ali dentro da empresa, com alguns dos nossos clientes também. Mas eu acho que é importante olhar esses percentuais aqui, né? São percentuais definidos muitas vezes de maneira bastante aleatória. Eu acho que é fundamental a gente olhar para o que estamos recebendo, avaliar para depois definir com clareza o que eu quero de leve, grave e o que eu defino aqui com podridão. Teve cliente já que chegou e falou assim, não, eu quero 0 de podridão, 0. Eu falei, não sei, assim, eu acho desafiador, para não dizer que é impossível. Ah, mas se eu estou dizendo que eu aceito 1 eu já estou botando no meu custo. Eu falei, é verdade também, né? A gente tem que decidir algumas coisas, mas 0 também acho que não vai ser coerente. A maçã tem outro tema interessante, e eu já vivi essa discussão com os produtores durante muito tempo. Porque para que isso aqui aconteça da maneira que você quer, quem está embalando o produto para você tem que olhar para a mesma coisa. Se ele embalar um produto e você quiser receber outro, não vai funcionar. E no caso da maçã, não funciona. Porque existe uma ficha técnica da Associação dos Produtores que não tem nada a ver com nenhuma ficha de varejo. Porque no varejo a gente olha a quantidade de podridão que eu tenho numa amostra. Então, se eu tenho lá 11, né, eu vou olhar 100 frutas, eu aceito 1% de podre, um de defeito leve, de defeito grave, o que seja, eu vou contar uma unidade no meio daquelas. O produtor não. Ele olha a incidência de defeito na fruta. Então, para ele, se toda a fruta tiver um dano leve, mas ele for pequeno, para ele pode. O varejo vai pegar 100 dizer todas elas têm defeito leve e devolve a carga porque ela tem um problema. Então, já começa por aí. E um outro tema que a gente trouxe naquela primeira ficha ali, que é, de novo, por exemplo, a iniciativa de você trazer na ficha técnica a sazonalidade do produto é muito interessante. Porque eu estou dizendo que eu sei qual é a época que ele vai estar melhor, que ele vai ter mais volume, e a época que ele vai ter menos volume vai estar pior. Mas, às vezes, ter informação errada é pior do que não ter informação. A maçã Fuji, por exemplo, ela é colhida no Brasil, março, abril, maio, só abril. A melhor época dela é a da colheita. Aí essa ficha técnica diz, por exemplo, que a melhor época dela é quando abre a câmara para vender 5 meses depois. Então, se é para ter informação errada, melhor não ter informação. E aí é o que o Jean falou. Você quer botar a sazonalidade na sua ficha? Excelente. Dá para chamar o produtor, que é quem planta, colhe e sabe do produto para te dizer o que fazer? Porque senão você vai gerar uma informação errada, vai receber errado e daí para frente você tem um problema que não precisava existir. Vamos seguindo aqui. Bom, esse é recebimento ainda da parte de... A gente está com algumas ilustrações. Talvez a gente esteja pecando aqui pelo excesso de mostrar coisas feias. Apontando muito erro, né? Normalmente a gente vem nas apresentações, mostra operações maravilhosas. Aí você fala, caramba, né? Eu visitei a loja, eu não vi isso. Então, assim, eu acho que aqui a gente está... que de fato a gente está vendo no dia a dia. Esse é um exemplo de recebimento, de padrão no recebimento. Nesse caso... De falta de padrão, nesse falta caso. de padrão, né?
Nesse caso, especificamente, eu acompanhei muito de perto e depois a gente fez um alinhamento com o fornecedor. Eu tenho a foto da próxima carga, eu não trouxe essa foto, mas melhor. Ela não está aí, mas ela está muito melhor. A questão dos padrões de caixa também, né? Então, isso aqui é algo que a gente encontra bastante. Bom, vamos para aqui as fichas técnicas. Olha esse exemplo que interessante. A gente pega aqui o defeito grave, ele está dando 18% nessa avaliação. No mesmo supermercado, tá? Esse aqui é o produto, tá? Que foi recebido, avaliado com 18%. Esse aqui é um produto no mesmo supermercado que foi recebido com 7%. Né? Os dois juntos, então está aqui as fotos, esse recebeu 18% de problema, esse recebeu 7%, avaliação, né, percentual. Esse daqui foi devolvido total, esse aqui foi recebido com restrição. Então, nos parece, no processo visual ali daquilo que está documentado, que existe uma incoerência. Se eu tivesse lá, eu teria devolvido essa, por exemplo, no meu caso, como avaliador. Né? Então, volta para a questão da padrão, treinamento e a orientação correta. Nós nem chegamos na loja ainda, tá? Nós estamos entrando agora no fundo de loja, recebendo produto aqui. Então, de novo, falar de formação técnica, né? Esse é um fundo de loja completamente equivocado e a gente encontra muito mais disso do que a gente imagina. Mercadoria boa misturada com mercadoria ruim. A gente falou um pouco de flores, se a gente vê como é que as flores estão sendo tratadas aqui, mercadoria refrigerada, que o caminhão chega na loja às 6 da manhã e quando é meio-dia, 1 hora da tarde, você passa no depósito e a mercadoria que deveria já estar na câmara fria está do lado de fora perdendo temperatura, condensando. Se você tivesse que fazer um inventário num depósito desse agora, provavelmente você vai contar a mercadoria equivocada, você está deixando de abastecer mercadoria que precisa, que está enfiada em algum lugar debaixo de uma pilha dessa aqui, você não está encontrando. Então, organizar o seu depósito com frutas para um lado, legume para o outro, cada legume no seu lugar, respeitando o FIFO e FEFO dos produtos, que é muito importante para o nosso negócio, e de maneira organizada para que você possa contar essa mercadoria quando precisa, é muito importante. Seguindo aqui, pessoal, exposição. Quantidade de exposição adequada ao seu volume de venda. Também aqui todo mundo já passou numa loja e falou, mas vende isso tudo? Não, mas o chefe acha que se a gente colocar uma exposição agressiva, vai melhorar muito. Vai melhorar muito a sua quebra, você vai quebrar mais. A exposição ela tem que ser atrativa na medida que a quantidade de mercadoria exposta está alinhada com a sua venda. E você tem que ir lá e abastecer quantas vezes necessário. Mas encher uma banca de mercadoria porque você acha que é atrativo ou porque você não tem mão de obra, vai gerar perda de produto na própria banca. Esse, então, é um exemplo que eu acho sensacional, né? Primeiro que ninguém aqui mais compra uma melancia de 15 quilos, porque não aguenta pegar. Se levar para casa e quiser cortar, é capaz de cortar o dedo e não cortar, né? E não cortar a melancia. E ela está exposta desse jeitinho, assim, para que a gente possa comprar e levar para casa. Danificando a caixa e muito produto danificando a beirada. Não preciso dizer que os melões que estão aqui por baixo, que não eram ruins, agora estão ruins. E outro problema, a gente fala muito hoje de processar produto. Processar produto é uma maneira de criar valor agregado, de vender produto mais caro, e tem muita cliente hoje com família pequena, com tempo corrido, que quer comprar uma salada de fruta e quer comprar uma melancia processada. Mas não essa. Porque essa aqui foram 2 trabalhos, o de processar e o de jogar fora. Porque nenhum cliente disposto a pagar por um produto processado para levar para casa vai levar esse produto. Então é evidente que está muito mal executado, mas teve treinamento, teve formação técnica, tem uma ficha técnica para poder fazer isso, a embalagem está correta, aqui está tudo equivocado. Então se for para fazer processado desse jeito, melhor não fazer processado. Bom, vamos tentar trazer algumas sugestões aqui também, né? Não soluções. Primeira operação de CD é importante demais, pessoal. Conseguir receber as mercadorias de maneira estruturada e a gente vê uma melhoria. Assim, se olhar, todo mundo... É interessante também. Chega aqui e fala assim, mas você acha que está bom, evoluiu, que trabalho que vocês fazem? Eu falo assim, olha, do que a gente fazia para onde nós estamos, eu acho que evoluiu muito. Bastante. Eu falo assim, eu não quero voltar para aquilo que era 20 anos atrás. Eu realmente tenho o sentimento de que a gente está melhor. Agora, de como a gente poderia estar para frente, ou estamos agora, tem uma lacuna.
dá uma sensação de assim, poxa, mas ainda a gente vê essas coisas acontecendo, né? E os CDs vêm melhorando muito, a estruturação de organização de recebimento de CD vem melhorando. Não só do varejo, mas também dos próprios fornecedores, tá? Esse é um ponto. Esses processos de medições, né? Opa, desculpa aqui, só voltar um pouquinho. Só voltar aqui. Esses processos de medições estruturados, né, onde a gente faz leituras de alguma maneira digitalizada, não vou nem falar automatizada ou automação, não é nem automação, é digitalizada, traz impacto em hora. Isso a gente tem medido muito, assim, olha, eu demorava quase 3 horas para fazer 10 itens aqui, vezes número de cargas, isso aqui era o custo baseado nas pessoas envolvidas. Quando a gente reduz horas, esse é o custo direto desta operação, né? De tempo. Eu não estou falando que eu não sei medir isso, de impacto na qualidade do produto, por causa da velocidade de recebimento, separação e etc. E aí eu deixei aqui a referência da GS1, porque padrão de identificação ajuda muito para a leitura. É um negócio que a gente insiste, mas quando a gente... Não existiria o checkout hoje se não tivesse o código de barra, para a gente passar rápido ali. A mesma coisa no CD. A gente começa a ler com o leitor, a parte de não alimentar já é praticamente assim. No alimentar, nós estamos avançando com esse conceito também de automação. Esse dado aqui também é interessante, que a gente começa a ver aqui, vamos dizer, do padrão de qualidade estável, né? Então, acompanhar por que aqui eu tenho picos de menor qualidade nessas épocas, e mais do que isso, eu acho que esse dado aqui é mais interessante. Eu tenho fornecedores que têm este comportamento de aprovação e tenho fornecedores que têm este comportamento de recebimento. Então, aquele que eu estou tendo tanta instabilidade, chama e conversa. De novo, por que está acontecendo esse tipo? Só com base, na verdade não é só com base, usando informação para poder olhar para algum tipo de encaminhamento, de endereçamento. Tá? Treinamento, aqui eu pus isso, pessoal, para inspirar vocês. Esse negócio de usar, o WhatsApp é a ferramenta de comunicação, indiscutivelmente, tá? A gente tem feito muitos treinamentos que são automatizados via WhatsApp. Tem funcionado muito bem. Dá para escalar mais isso. Porque vai ser difícil botar o cara na cadeira, seja um fornecedor, um produtor, ou a minha pessoa da minha equipe ali. Mas se eu mando aquilo lá e consigo medir com vídeo, com pergunta, com prova, com avaliação, eu posso dar um pouco mais de dinamismo, tentando chegar mais perto do processo de capacitação. Esse é um exemplo de um varejo, tá? Aqui, onde nós fizemos essa série de passos. A coisa muda muito rápido. O Luiz falou, 50% de turnover. Então, o que a gente fez em 2024, talvez se eu for lá medir hoje, não sei se vai estar igual. Mas em 2024, quando a gente mexeu em um botão de cada vez, gerou essa diferença percentual da quebra aqui, que medida em dinheiro por mês dava isso, na conta deles, né? Aqui são coisas que a gente pode fazer. Todos esses pontos que nós fomos listando, nós elegemos para tomar esse tipo de decisão. Visão circular, porque está todo mundo envolvido. Da produção, a distribuição, supermercado, consumidor. Tem coisas do governo que nos afetam, né? E da indústria de insumos que também vão impactar aqui. Eu falei dos insumos agora com custo. Eu não sei o quanto isso vai refletir em preço nesse segundo, talvez na safra até do primeiro semestre do ano que vem. Mas a visão sistêmica aqui, ela é fundamental para a gente trabalhar. Performance. Você quer comentar, Luiz? Tudo isso porque no final a gente quer performance, a gente precisa de performance. Precisamos vender mais, precisamos entregar mais resultado. E a gente também precisa ser mais competitivo no sentido de que, se a gente for olhar hoje uma cesta de produto de FLV para a média geral da população, ela não está barata. De novo, a percepção talvez da barrinha de cereal da Nestlé seja melhor do que comprar 1 quilo de manga. Só que a gente vive de 1 quilo de manga, a gente não vive da barrinha. Então, buscar performance, entender cada ponto do nosso negócio
que a despesa ou a perda, principalmente, possa ser reduzida para alavancar negócio, é o que a gente precisa procurar. Aquela foto antes do Jean ali, o modelo, tá lá o produtor, o distribuidor, o varejo. Antes ainda tem, que a gente poderia ter utilizado, a empresa de semente. Por que não conversar com a empresa de semente para saber se não tem já um produto que está adequado àquele produto que você quer vender, com o shelf life que você quer? Por vezes o produtor está buscando um produto que dá mais produtividade para ele. Mas tem o sabor que a gente quer vender? Não, mas se a gente não falar com ele, ele vai comprar, ele vai decidir a semente daquilo que interessa para ele. Então, conversar com o produtor, conversar com a empresa de semente, entender o cliente na ponta, a gente precisa de performance. E a cadeia junto vai entregar mais performance. Cada um no seu elo, isso não vai acontecer. De novo, a gente quer vender mais. O cliente está aí. Quando a gente fala de um negócio que há 2 anos atrás era 8,2 de participação e pulou para 9,7, a gente tem um mercado muito grande para poder crescer. E esse é o ponto que a gente está, que é escolher o caminho. Escolher o caminho de performar melhor. Escolher o caminho de todos os dias, como o Jean falou, e entender aonde eu posso melhorar no meu negócio. Treinando melhor, com sortimento melhor, com processos melhores de recebimento e distribuição. Essa é uma escolha que cada um de nós pode fazer, seja no varejo, olhando para o seu modelo de negócio, seja o produtor também ou o distribuidor no seu modelo de negócio. Pessoal, a gente tem feito, aqui é merchandising puro, tá? Nós estamos tentando vender, brincadeira, a gente está tentando compartilhar aqui essa iniciativa das entrevistas que a gente tem feito via esse podcast. São 12 episódios, a gente está aí no 16º, né? No 6º. 12, 16º. No 6º, e sabe, é que o Luiz estava falando uma coisa interessante, é que a maioria das entrevistas que nós fizemos com agentes da cadeia, eles mencionaram que quando eles estavam com problemas, em situações de algum tipo de crise, foi onde surgiu uma oportunidade. A gente ouviu isso ontem, inclusive. A gente está numa situação agora que a gente precisa, de fato, realmente entender para onde vai o varejo, para onde vai a cadeia de abastecimento, né? As coisas estão bem turbulentas. É uma oportunidade. Outra alternativa, estamos nesse cenário aqui. Então, é um compartilhamento aqui de uma ideia. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha ajudado.